Tati Elas com Tatiele Melo. Olá, seja bem-vindo a mais um programa. Esse programa, gente, ele tem como objetivo te abençoar, te edificar, trazendo conteúdos semanais que possa contribuir com a sua vida. No dia de hoje, o nosso tema tá muito legal, que é sobre casamento, gente. E a pessoa que vai nos conduzir nessa reflexão sobre restauração, sobre as nossas dúvidas sobre esse tema, é a Carol Tiziane. Ela é especialista em relacionamento, gente, terapeuta, conselheira bíblica, também tem um curso de relacionamento. Pensa, gente, ela tem muita coisa para nos ensinar. Gostaria que você compartilhasse esse link, mandasse para uma amiga que de repente está tendo aí dificuldade no seu relacionamento, para que você possa abençoar a vida dela. Que Deus abençoe esse programa, que Ele fale ao seu coração, é isso que nós desejamos. Carol, seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Se apresenta um pouquinho, eu falei da sua parte profissional, mas fala, você é mãe, tem filhos... Eu sou mãe, tenho 2 filhos, tenho a Catarina, que está com 13, o João, que tem 10 anos. Sou casada com o Guilherme há 16 anos. A gente namorou um tempo, daí a gente se afastou no namoro, depois a gente voltou, casou e estamos juntos aí há 16 anos. Sou formada em jornalismo, fiz faculdade de jornalismo, né, muitos anos atrás. Mas agora tô trabalhando nessa área de aconselhamento. Comecei no offline, né? Comecei com o pessoal ao meu redor, da minha igreja. E agora eu achei que era um momento para trazer isso para as redes sociais, né? Para tentar falar mais sobre o que a Bíblia traz, a visão da Bíblia sobre relacionamento. Que na minha visão é a verdade, né? Então... Sim, que lindo trabalho, viu, Carol? A gente precisa realmente de pessoas que nos levem nesse caminho. E o que é, Carol, casamento segundo a Bíblia? O casamento é a união de um homem e de uma mulher, né? Que é através de Deus, né? Com a união, com a participação de Deus. A gente até tem um versículo que fala, né? Do cordão de 3 dobras. Então, é importantíssimo incluir Deus nesse casamento, mas a família se forma a partir de um homem e de uma mulher, que abandonam pai e mãe, né, que cortam esse vínculo, não é que abandonam de nunca mais falar, né, mas cortam esse vínculo direto e começam uma nova família. Aí tem os frutos, né, desse casamento, que são os filhos, quantos vierem, né, quanto a família decidir, e um momento... Esses filhos vão sair, vão deixar pai e mãe e volta a ficar, então, só o homem e a mulher. Então, o núcleo principal de uma família é o marido, a esposa e Deus. E o propósito do casamento para nós cristãos, Carol? A gente percebe que, desde a infância, a gente sonha com o casamento, né? Muitas pessoas colocam a expectativa como se a minha felicidade está a partir do momento que eu vou casar. É isso mesmo para nós? Qual que é o propósito bíblico do casamento? O propósito bíblico, bem diferente do que todo mundo pensa, né? Que muita gente entra no casamento pensando que vai ser feliz, né? Eu tô me casando para ser feliz, né? Esse motivo tá muito lá para baixo, se ele vier até a existir. Mas o primeiro motivo realmente é glorificar a Deus. O casamento é um instrumento de Deus para que a gente glorifique o nome dele. E em segundo lugar é realmente para você ajudar o outro, você trabalhar na vida do outro, ser instrumento de Deus na vida do seu cônjuge. E aí através disso a sua vida também é trabalhada. Então essa ideia de felicidade ela é juvenil, é uma ideia
que é de contos de fadas, né? Um relacionamento adulto, maduro entre homem e mulher não pode ser essa busca pela felicidade, né? Tem que ser uma busca para glorificar a Deus, para refletir realmente a glória dele. Sim, que lindo isso, né? E existe alguns princípios para que a gente possa glorificar a Deus no nosso casamento? Tem alguma coisa assim que você diria assim, Tati, olha, eu acho que é importante que tenha isso na família, isso... Eu falo assim que são 4 coisas, né? A primeira que eu falo que é quando você faz a base, que é você entender o que é o amor. O amor não é um sentimento bobo, um sentimento, eu não amo mais. A gente não tem essa opção de não amar mais. Né? A Bíblia até fala que é pra gente, inclusive, amar os nossos inimigos, né? Então, a gente tem que amar, não tem opção. E aí, entender realmente o que é o amor, as características do amor e tudo mais. Aí, isso é uma base. Daí, a gente sobe 3 pilares, que eu chamo que é o GPS, que é você entender, você ser grata, glorificar a Deus. Esse G, ele vem de gratidão e glorificação a Deus pelo cônjuge, por quem ele é, não por quem você gostaria que ele fosse. Então, a gente começa um casamento todos os dias agradecendo por você ter aquela pessoa, por aquela pessoa ser quem é e tudo mais. O segundo é o perdão. Todos os dias a gente ser capaz de perdoar. Todos os dias, porque todos os dias a gente ofende, todos os dias a gente peca, a gente erra, e às vezes é em coisinha pequena, mas essa somatória de coisas pequenas vira realmente uma coisa muito grande no final. E por último é o servir. Um casamento sem o serviço, são 2 pessoas egoístas. Então, para ter um casamento que glorifica a Deus, você tem que estar pronto para servir o seu cônjuge, né? Da forma como é preciso no momento, não da forma como você acha que deveria ser. É como precisa ser. Ok. Nossa, muito lindo esses pilares, né? São coisas... Gente, anota para você depois refletir um pouco sobre isso. Muito legal. Ô, Carol, a gente tem visto uma cultura do empoderamento feminino, né? As pessoas dizendo muito para a gente pensar na gente, buscar essa felicidade. Até uma coisa que norteia bastante as conversas, né? Se a gente vai buscar um aconselhamento, a primeira coisa que a pessoa fala é você tá feliz, né? Como que a gente deve lidar com essa questão de se eu estou frustrada hoje no meu casamento? Qual é o primeiro passo para eu trabalhar esse casamento? A primeira coisa é desconstruir essa ideia do amor próprio e do excesso de autoestima, né? A Bíblia, ela é muito clara em falar pra gente amar o próximo e amar a Deus. E não tem nenhum lugar na Bíblia que fala pra você se amar. Deus já parte do princípio que você se ama. Porque nós, por incrível que pareça, somos as pessoas que mais se amam. Eu me amo muito. E por mais que as pessoas falam, não, eu amo mais meus filhos, né? Que é sempre o que fala, não, eu amo mais meus filhos. Mas se você for olhar bem, você se ama mais do que você ama seus filhos. Não que o seu amor pelo seu filho não seja enorme, gigantesco e tal, né? E aí, a ideia do casamento é que você realmente não entre para buscar uma felicidade. Porque você vai se frustrar. Quando a gente coloca no outro o trabalho de trazer a felicidade, você está colocando nas mãos de uma pessoa que é pecadora. Certo. Essa pessoa vai te decepcionar. Ela não vai ser capaz de trazer a felicidade. Nem ela, nem os filhos, nem posses, né? Tem gente que fala, se eu ganhasse na Mega Sena eu ficaria feliz. Não ficaria, porque não é aí que está a felicidade, né? Então, o coração do ser humano, ele tem que encontrar o contentamento em Deus. Que é o único que que é fiel. Fiel, real, né? Então, quando você entra num relacionamento, você parte do princípio que você já está satisfeito. O nosso eu tem que estar saciado em Deus. Quando você entra num relacionamento buscando saciar o seu eu no outro, ou buscando saciar o seu eu com você mesmo, porque é isso que é o amor próprio e a autoestima, você ficar buscando meios de você se saciar. E é um saco sem fundo, você não consegue se saciar, porque vamos supor que você atinja finalmente o corpo dos seus sonhos.
várias outras coisas não chegaram no ponto de você estar 10 em todas as áreas na sua vida. Sim. Tem dia que você não é uma boa mãe. Tem dia que você não vai ser uma boa esposa. Tem dia que você não vai ser uma boa aluna, uma boa professora. E assim vai em todas as áreas da sua vida. E isso vai sempre te deixando a sensação de insatisfação. É como se realmente você estivesse num júri diário e todos os dias você está perdendo, você está sendo diminuído. E aí essa busca por essa autoestima elevada, ela é uma corrida atrás do vento. Sim. No casamento, você procura não que o outro te sacie, que o outro te satisfaça. Você busca fazer o que Deus quer que você faça. Eu acho muito mais fácil entender quando a gente pensa assim, ó. Quando você vai ter um filho, você tem que ser uma boa mãe. Independente de como virá a criança. Sim. Porque pode ser que você tenha um filho com algum problema, com alguma síndrome, com alguma doença, ou simplesmente com um gênio extremamente difícil. Enfim, a gente não sabe. Mas o seu papel sempre vai ser o de ser a melhor mãe para aquela criança. Então, você tem uma criança que tem alguma necessidade especial, você vai se esforçar para ser uma mãe para aquela criança. É a mesma coisa com o marido. Seu marido pode ter a necessidade que for, e você tem que ser uma boa esposa porque esse é o seu papel. E o do marido é de ser um bom esposo, né? De ser um bom marido para aquela mulher. Ah, mas ele ou ela não tá sendo um bom marido para mim, né? Bom, não depende do que ele é, depende de quem você é, é o seu papel. Sim. Né? Então daí você pensa em trabalho. Você desempenha o seu trabalho bem, independente das coisas acontecendo ao seu redor. Não é porque alguém aqui do seu trabalho não desempenhou bem o trabalho dele que você fala, então também não vou fazer o meu bem. Então, a ideia, se você for pensar num trabalho, é que você realmente desempenhe cada vez melhor o seu trabalho. É o seu compromisso, né? Você vai crescendo, né? Na sua vida profissional, quanto melhor você desempenha o seu trabalho. Essa é a ideia do papel da esposa e do papel do marido. Quanto melhor você desempenha o seu papel, mais você está crescendo diante de Deus, né? E não diante do outro. As pessoas colocam o outro como a finalidade. Sim. E não é o outro o ponto final. O ponto final é Deus. Você não vai fazer porque o outro merece ou deixou de merecer. Você vai fazer porque Deus pediu para você fazer. E eu não desobedeço, né? Tento não desobedecer, né? Sim. Infelizmente, às vezes. Sim. Maravilhoso esse conceito, Carol. Muda muito, né? Traz toda uma postura de estou perante Deus. É isso eu faço para Ele. E aí eu acredito que Deus tem poder para intervir até no seu relacionamento, né? Ô, Carol, e com relação à traição? A gente tem uma telespectadora que ela disse que o marido já traiu ela várias vezes, a cidade é pequena. A cidade toda ficou sabendo, ela perdoou, mas ele nunca pediu perdão para ela e vira e mexe ela relembra disso. Olha, o perdão, a traição e o perdão, ele é um tópico, eu até chamo traição e perdão, assim, eu sempre falo junto essas duas palavras, porque ela sempre é um tópico delicado. Por quê? A dor da traição, ela é muito, muito forte, né? Tem estudos até que dizem que a traição, ela perde só para a dor da morte mesmo. Ela é realmente uma apunhalada. A pessoa que foi traída não estava esperando aquilo, por isso que ela foi traída, né? Então, eu parto do princípio de eu entendo a dor, eu entendo a dificuldade, eu entendo que foi difícil. Mas a gente tem que partir da ideia de que somos todos pecadores. Não é porque uma pessoa tem um problema com a sexualidade, né, como um todo, que você se coloca daí num nível acima dela. Né? Para Deus, somos todos pecadores. É todo mundo igual. Deus olha pra gente da mesma forma. E daí, a gente entende a questão do perdão, mas eu ainda não vou falar sobre realmente perdoar a traição, né? Mas a questão do perdão, Deus fala, a gente fala no Pai Nosso, né? Que perdoa as minhas dívidas, assim, as minhas ofensas, assim como eu perdoo quem me ofende. Sim. Então, Deus, ele usa isso como um comparativo. Por quê? Porque Deus quer que você perdoe. Ele quer que você entenda isso. Porque você se coloca numa posição de humildade realmente quando você perdoa. Porque você
entende a miséria do coração do outro. Sim. E coloca o seu coração na miséria do outro. Você tem misericórdia por aquilo. Sim. Você não se coloca num patamar acima da pessoa. Sim. Porque você, apesar de não ter esse erro, você, por exemplo, eu sempre falo assim, eu, Carol, sou muito tranquila. Eu sei que a chance de eu trair meu marido é zero. Porque eu não abro brecha, eu não dou liberdade. Sim. Eu sou assim. Mas talvez aquela pessoa ali não tenha isso, ele tem uma fraqueza nessa área. Só que eu, Carol, tenho fraquezas em outras áreas. Então, se você fofoca, se você mente, se você rouba, se você... A gente todos os dias transgride os 10 mandamentos, né? Assim, é algo que a gente faz com frequência. Só que chega no final do dia, a gente não consegue ver tudo que a gente fez, porque a gente olha da nossa perspectiva, e eu falo assim... No problema do outro, a gente põe uma lupa que aumenta. E a gente elenca, né? Uns que a gente acha que é mais grave, a gente tem a nossa hierarquia. E os nossos erros, a gente não consegue nem enxergar no microscópio. Sim. É muito pequenininho o nosso. Então, você fala assim, não, eu menti, mas isso não é um problema. Para Deus é. Então, eu quero que as pessoas entendam realmente o que significa o perdão. O perdão é algo que Deus quer que você faça na sua vida, né? Que você... faça por vários motivos, né? Não só por restaurar um relacionamento, mas para melhorar o seu relacionamento com Deus, você precisa perdoar. Aí, em relação a perdão de traição, a Bíblia, ela fala pra gente sobre a dureza do coração, né? Então, teoricamente, nós temos uma carta para um divórcio no caso de uma traição. Mas isso não é evangelho, isso é justiça, né? Por quê? Porque Deus fala, como o seu coração é duro, saia do casamento, porque você não vai ser capaz de restaurar a relação, de perdoar de fato um relacionamento e restaurar essa relação. Porque perdoar é livrar o outro das consequências e afastar a amargura, né? E aí, óbvio que existe uma consequência que é aquele momento que o casamento está destruído e você precisa reconstruir. Mas você libera ele do divórcio e fala que vai ter a restauração. Mas eu entendo como um problema sério quando não tem a confissão. Porque a Bíblia diz que Deus perdoa quem confessa os pecados. Quando o outro vem e assume. Isso? Né? Deus perdoa os nossos pecados diante da nossa confissão de pecados. Né? Se você não confessa o seu pecado, se você não se arrepende dos seus pecados, Deus não tá para te perdoar no sentido de... Ele quer que você tenha essa noção para que você amadureça, para que você cresça, para que você tenha o tratamento daquele erro. Então, no caso dessa mensagem que você recebeu, ela teria que conversar realmente com o marido. Até porque não foi uma vez, né? E aí entra a segunda parte, que é o arrependimento, né? Então, tem que ter a confissão e o arrependimento. Quando a pessoa confessa o erro dela, é uma etapa. A gente tem que valorizar essa primeira etapa, porque ela é muito difícil. A pessoa, para falar de um erro dela, ela precisa realmente ter muita humildade num primeiro momento, né? Só que ao confessar, ela precisa de arrependimento. Que é o quê? Sentir um ódio daquilo que você cometeu e não querer voltar a fazer isso de novo. A ideia é que a gente... que você não se afaste daquele pecado. Que você caminhe por outros caminhos. Se a pessoa começa a ficar nesse pecado frequentemente, eu entendo que não houve um arrependimento. E daí eu acho que não consegue finalizar o perdão com a restauração. Aí tem só aquele perdão de você não carregar a mágoa. De você liberar a pessoa da mágoa e do compromisso. Porque eu entendo que uma pessoa que repetidas vezes te trai, ela já te abandonou. Né? Ela já saiu do seu relacionamento, ela só não teve coragem de falar. Né? Ô, Carol, agora vamos imaginar numa situação em que realmente a pessoa se arrependeu, ela pediu perdão, ela confessou o pecado dela. A gente sabe que a parte que foi traída, ela vai ter uma luta aí, né? O que você diria para essas pessoas para restaurar um casamento que passou por isso, por uma dor tão grande dessa quebra de confiança, mas decidiram, não, a gente vai continuar. O que você falaria?
Eu falo isso com tranquilidade no meu coração, que tem casamentos que melhoram depois de traição. Mas da traição confessada, arrependida, perdoada, né? Então, se você tem tudo isso feito, tem casamentos que melhoram. Porque a pessoa que traiu, às vezes, naquele momento da traição, ela realmente não estava dando mais valor pro casamento, não estava mais nem aí. De repente, o arrependimento, ele é assim, é um estalo na cabeça da pessoa, que ela fala assim... Eu não quero mais fazer aquilo. Eu não quero mais... Meu Deus, onde eu estava ela com a cabeça? Cai em si, cai né? em si. E daí ela se afasta daquilo e olha para a esposa ou para o marido, né? E fala, é isso que eu quero, eu não quero mais me afastar disso. E aí ela passa a se comportar como um marido ou como uma esposa de verdade, de acordo com o que Deus quer. Eu criei, né, para os meus alunos 10 passos para o perdão. Olha. Porque... as pessoas ficam muito afoitas nesse período do perdão. E eu sei, né, já vi muitos casos de pular etapas e aí chega lá na frente tem ainda a coisa aberta. É um processo, Carol, é um processo. isso? O perdão, ele é um processo. O perdão, ele é assim como o amor, ele é uma decisão. Né? Você escolhe perdoar. Ele é razão, ele não é uma emoção. Okay. O perdão, independente de eu estar sentindo, eu decido. Decide. E aí depois, com o processo, isso vai sendo dissipado, é isso? Isso. E o perdão, ele é sobrenatural. Ele é sobre-humano. Ele não é algo que você consegue fazer por suas forças sozinha. Você precisa entender de onde vem isso. É algo sobrenatural. Sim. Então, quando você entende que veio de Deus, essa força que você tem do perdão, daí você vai caminhando. E esse caminho, eu falo para as pessoas, não tenha pressa. Porque, assim, foi uma cratera que fez no seu relacionamento. Assim como quando destrói, eu gosto de falar de um muro, né? A confiança é o muro ao redor do seu casamento. Se ele cai, seu casamento está exposto. Então... nesse momento que tem a traição, seu casamento está exposto. Tenha paciência, precisa reconstruir o muro. Sim. Só que para reconstruir o muro, você tem que limpar o terreno, tirar o entulho, pegar tijolo, massa, cimento e começar de novo fazer. É um processo, é tijolo por tijolo. Só que o que as pessoas fazem elas empacam às vezes em alguns momentos, sabe? Tem pessoa que fica neurótica, não consegue voltar a confiar, aí significa que você não concluiu o perdão. E tem outras que escolhem não falar, né, Carol? Não vamos falar mais Ignora. disso, ignora. E aquele que viveu, às vezes ele precisa, né, conversar sobre aquilo. Eu falo, né? a primeira etapa, né, eu não vou lembrar das 10 de cabeça, mas a primeira etapa são os sentimentos. Quando você recebe a notícia, você realmente é tomado por sentimento muito negativo, né? Os sentimentos são realmente é uma dor, é uma tristeza profunda, é uma apunhalada, é a negação, tipo, não acredito que isso aconteceu, é desorientação, você não sabe o que fazer depois dali. Então, é um momento. Aí eu falo para todo mundo, sinta, mas passe a ter controle dos seus sentimentos. O sentimento, ele é originado de ou um acontecimento imediato, né? Então, por exemplo, numa morte, automaticamente você vai sentir a dor porque aconteceu aquilo. Sim. Mas, via de regra, ele vem de pensamentos. Se você freia os seus pensamentos, você consegue frear seus sentimentos. E daí que eu falo, sempre puxa para a parte da razão. Quanto mais asa você vai dando para sua emoção, mais embolado você fica. E aí você não consegue sair. Você não enxerga a luz do dia. Então, permita-se sofrer, mas põe data para sofrer. Sabe? Vou ficar aqui fechada nesse quarto por 2 dias, chorando, depois acabou. Levanta e sacode a poeira. Sim. Aí a segunda etapa é a da confissão e da conversa. Tem que vir imediatamente após esse momento do baque inicial, né, que você lidou com o sentimento. Agora você pega o seu sentimento, põe ele um pouquinho de lado e vamos começar, a partir de agora é racional. Sim. Então você conversa com a pessoa para saber realmente o que você precisa saber para poder continuar. Aqui eu falo só para tomar cuidado para não ir para detalhes sórdidos. Ficar querendo saber, né? Detalhes que não fazem diferença, né? Mas se atente para informações que são importantes para você conseguir. Então, talvez para você não seja importante saber com quem foi, para você é indiferente. Mas talvez para mim seja importante saber. Porque, será que é alguém do trabalho? Será que é? Não é? Não é? Por quê? É alguém do trabalho. Tá, então o que nós vamos fazer a partir de agora, então? Como que nós vamos lidar? Sim. Porque
a gente tem que tomar cuidado para não cair de novo nesse erro. Então, quando você decide perdoar, você tem que afastar as possibilidades de você cair nesse novo erro. Sim. E a pessoa traída tem que ajudar a pessoa que traiu a não cair num erro. Obviamente, ela tem um problema nessa área. Então, você ajuda. É isso que Deus quer da gente como esposa e como marido. Ajudar o nosso cônjuge a não cair nos erros dele, nos pecados dele. Sim. Então, ok, se foi alguém do seu trabalho, como que nós vamos lidar? Claramente não dá pra você ficar ao lado de uma pessoa que você sente atração. Sim. E aí você vai lidando com essas situações. E muita gente me diz, ai, Carol, mas meu marido se recusa a fazer tal coisa. Aí você tá empacada nessa etapa. Enquanto não for conversado, acordado entre as duas partes. E aí eu sempre falo, não vai cedendo, de tipo, tudo bem. Então tá bom, não precisa me dar seu celular pra eu ver. Tá bom, não precisa. Com o tempo, isso daí vai virar uma bola de neve de novo. Outra coisa que eu percebo, Carol, nos aconselhamentos, é que às vezes também entra culpa, né? Ou de quem fez culpando, fiz isso porque você faltou nisso, né? Ou então entra a culpa, o contrário também, né? A pessoa começa a trabalhar, a buscar razões, né? É porque eu não fiz isso, é porque eu não fiz aquilo. E como é que a gente faz para não cair nisso, né? Porque aí é um abismo, né? A culpa, ela nos consome, né? Consome. Tanto de um lado quanto do outro, né? A pessoa que traiu, ela precisa entender que absolutamente nada justifica uma traição. Nem que a cônjuge... Às vezes eu recebo mensagem, é triste. Eu ri agora, mas é triste. Porque faz 10 anos que eu não tenho relação sexual com meu marido. É um problema grave isso. Sim. Mas não dá direito a uma traição. Sim. Dá direito a você buscar ajuda para resolver esse problema. Sim. Não atrair. Então, quem traiu tem que partir do princípio que absolutamente nada justifica a traição. Quando você pede perdão, o perdão ele tem um ponto final. Me perdoa, ponto final. Me perdoa, eu errei, ponto final. Ele não tem um mas. Quando você usa o mas... Desvalorizou tudo. Você tirou a sua culpa. Sim. Aí você tá querendo pedir desculpa, que é tire a minha culpa. O perdão não. O perdão é assim, me perdoa, eu tenho culpa. Eu quero que você me libere das consequências. Legal esse da desculpa. A desculpa é pra tirar a culpa. Se eu pisar no seu pé agora, desculpa, porque realmente eu não fiz com intenção. Então, quero tirar a minha culpa disso. Sim. Agora, o perdão é realmente, eu pisei de propósito, Sim. não deveria ter feito. Gostaria que você me liberasse das consequências desse pecado. Sim. E aí, então, quem traiu não tem que ter o mas. Enquanto você insistir em colocar o mas, você tem que rever o seu pedido. E quem vai perdoar tem que entender que as coisas acontecem porque o pecado... Eu sempre falo essa frase, as pessoas não têm dimensão do poder do pecado. Do poder avassalador. Ele é destruidor. É tipo represa que quebra a barreira e vem água, toma... É isso o pecado. Ele toma conta. Por isso é que a gente não pode permitir brecha. Sim. Porque a brecha, ela começa com uma gotinha. Uma gotinha, começa a gotejar. Então, você vê uma parede de uma casa, começa a cair gota, vai atrás dele, porque uma hora essa casa vai cair a parede inteira, porque vai passar um rio. Ninguém segura a força. Sim. E aí, Carol, você colocou uma coisa que é muito interessante, que tem um termo cunhado que é separação invisível, né? Que são casais que estão juntos, mas que não tem mais um casamento, né? Não tem diálogo, estão juntos só para construir alguma coisa, criar filhos, conquistar bens. Como que a gente faz para não chegar a esse ponto de ter uma separação invisível? Cada um está vivendo a sua vida e estão juntos só pelos objetivos. Porque tem muita gente que está nessa situação e nem percebeu ainda, né, Carol? Tem, eu morro de dó, porque eu falo... Se a pessoa soubesse como é bom ser casado, como é bom ser casado... Quando alguém fala pra mim, é ruim, eu quero me separar, eu falo, gente, a pessoa não sabe o que é casamento, porque é muito, muito bom. É muito bom. É que nem a maternidade, você fala assim, puxa, dá trabalho ter filho? Muito trabalho, mas é muito bom, é muito bom, né? O casamento invisível, eu acredito que deve estar acontecendo, eu não tenho esse dado, mas sei lá, deve acontecer em metade das famílias, porque é muito alto o número de famílias que vivem dessa forma, sabe?
você consegue restaurar. Eu nem gosto muito de usar essa palavra restaurar, porque ele remete a que algum dia foi bom. E tem muito casamento que já começou no dia 1 ruim. Então não dá pra você restaurar algo que nunca foi bom. Sim. Fala assim, constrói do zero. Legal. Pega isso daí que você viveu, põe aqui no cantinho, ó. Deixa pra lado, vamos começar do zero. E daí eu falo, você tem que partir do princípio do que é o amor. Pra que serve o casamento. E aí você tem que subir esses pilares, que é o da gratidão, do perdão e do servir. Sem eles, você não consegue ter um casamento bom. E aí sempre vem a pergunta, mas e se só eu fizer? Só você vai fazer. Porque Deus quer que você faça. E é possível ter contentamento assim, Carol? É porque assim, Deus é muito bom com a gente. Ele é muito generoso. Quando você começa a fazer, eu falo que é tipo uma dança. Você começa a dançar, o outro começa a dançar devagarzinho. Ele vai entrando na dança com você. Não tem como as pessoas retribuírem a gentileza com algo que não seja bom. Então, pode ser que não seja com o que você quer, mas vai ser uma mudança. Então, aos poucos, seu casamento levou 20 anos para chegar onde está. Não vai ser em um mês que você vai resolver tudo e vai viver o sonho de princesa. Então, calma, vai mudando, vai fazendo o seu papel. O cônjuge, ele olha as atitudes e ele se sente impelido a fazer. Sempre falo assim, existe o posto mesmo, do marido e da mulher. O problema é que tem gente que para de atravessado na vaga e ocupa as 2 vagas. Não dá espaço para o outro estacionar na vaga dele. Sim. Então, vai indo para sua vaga, que você vai abrindo espaço para a pessoa vir aqui. Sem esse espaço, ela não consegue exercer o papel dela, de marido ou de esposa, né? Faz o seu, o outro vai entrando. Só que ao fazer o seu, Deus vai entregando para você um coração cheio, um coração satisfeito. E você vai estar fazendo isso contente. Sim. Você falou muito do contentamento, né, Carol? Toda a sua fala tem isso. E a gente percebe hoje que foi vendido para nós como se cuidar de casa, ser esposa, ser mãe, como se tudo isso é um fardo infindável, né? Não existe felicidade ali, felicidade está só na carreira, em outras coisas. A gente já sabe que, infelizmente, a minha geração e muitas outras compraram essa ideia, né? Principalmente quem não vem de um lar cristão, talvez. Como a gente encontra contentamento no nosso lar? Olha, eu falo muito para as pessoas, para as mulheres, né? Que as mulheres destruíram a função do lar. Infelizmente. Eu não sou feminista, não quero aqui tacar pedra em mulher nem em homem, mas o fato é, a gente diminui. Você coloca como uma atividade inferior ao dinheiro, porque a gente atribui ao dinheiro o poder. Então, se o seu marido trabalha fora e traz o dinheiro, ele tem o poder. E daí você é uma mera dona de casa. Mas quem colocou esse valor na sua cabeça? Foi você mesma, sabe? Se você olhar para as coisas como serviço, então temos serviços, temos que servir. Seu marido está servindo alguém enquanto ele trabalha e ele ganha dinheiro em troca. Você está servindo a sua família e você ganha o afeto, você ganha a gratidão da sua família. Cada um está ganhando uma coisa. E ao entender que o dinheiro que foi ganhado lá fora, ele é da família, ele não é do marido. Porque para o marido estar lá, a mulher estava em casa cuidando de tudo para que tudo desse certo e ele tivesse esse apoio. Esse dinheiro é da família, é um trabalho em equipe. Então, a partir do momento que a própria mulher muda a forma como ela está vendo o serviço dela, tudo muda. Eu tive o privilégio de ficar com os meus filhos quando eles eram pequenos em casa. Eu fiquei por uns 6 anos. E eu fui insatisfeita por 3. Os 3 primeiros anos eu era extremamente insatisfeita. Eu reclamava com muita frequência, muita frequência. Eu tive, a minha história de vida, ela é muito diferente, assim, até do que as pessoas estão acostumadas a ver, né? Muito pastor fala sobre casamento e tal, e eu sou a pecadora igual todo mundo que vivi muito mal meu casamento no começo. Eu vivi aí 8, quase 10 anos, muito mal meu casamento.
E isso influencia, obviamente, influenciou todo o meu relacionamento com os meus filhos e tudo mais. E o que mudou pra você, Carol? Quando meu marido decidiu pedir o divórcio, e aí eu falei... Aí eu não queria, aí foi a hora que, por orgulho, eu não queria, porque eu não vou perder. Por medo, eu vou perder o meu casamento, vou pra onde? Vou fazer o quê? Eu não trabalho, eu tava em casa com os meus filhos, né? Então, eu vou fazer o quê? Eu não ganho dinheiro, como que eu vou me sustentar? Então, foi um orgulho misturado com medo e uma confusão. E daí foi quando eu fui buscar o aconselhamento bíblico, e que eu já tinha conhecimento teórico de aconselhamento bíblico, porque eu já trabalhava com esse assunto na igreja, né? Mas nunca tinha aplicado na minha vida. Era sempre saber, mas nunca apliquei. Uhum. E aí eu peguei e falei, eu vou começar a aplicar. E daí eu fui orientada por pessoas da minha igreja. Só que nesse processo, a gente erra muito, né? Porque não tinha algo assim tão direcionado pra mim, alguém que chegasse falando assim, agora você faz assim, faz assim, faz assim. Então eu fui aprender, fui errando, acertando, lia muito e tal, até que passados 6 meses dessa data, meu marido mandou um presente pra mim e no cartão falando que eu era a melhor esposa que ele poderia ter tido. Então ele estava reconhecendo naquele momento o meu papel de esposa, que pela primeira vez eu estava desempenhando. Porque até então eu não era esposa. Eu era uma menina mimada fazendo o que eu queria. Querendo ser amada. E ele também fazendo o dele, né? Ele não desempenhava o papel dele de marido. Nós éramos 2 indivíduos casados, querendo, com o ego inflado, querendo cada um os seus benefícios. Óbvio que não dava certo. Então, nesses 6 meses, eu passei a entender o papel de esposa. E fiz o meu, sabe? Faz o seu. Faz o seu. Eu sempre falo, faz o seu. E eu entendi que casamento bom não era um merecimento. Eu não merecia só porque eu era crente. Porque eu era crente, mas eu não estava entendendo um dos meus principais papéis. Então eu era crente como crente? Crente só de saber, eu amo a Deus, ponto final. Crente, isso não é crente, né? Eu tinha que ser uma cristã verdadeira, sabe? Imitar Cristo. E aí, nesse processo, nesses 6 meses em que eu trabalhei, ele foi amansando. Eu falo que eu pisava em ovos, assim, toda atitude minha era extremamente calculada. Então eu falava assim, eu preciso falar com ele alguma coisa, será que agora é a melhor hora? Será que eu falo? Será que eu não falo? Não, vou esperar pra falar. Então tudo eu pensava. Quando ele falava comigo, eu demorava, eu falava, gente, acho que ele deve ter pensado que eu tô tendo algum problema, né? Porque ele falava, eu demorava pra responder, porque eu pensava nas palavras que eu ia escolher pra responder. Afinal de contas, eu tava com o divórcio parado, assim, né? Então eu não podia me movimentar. E daí, aos poucos, você vai ficando confortável, porque você vai vendo que a situação tá melhorando. E aí, depois desses 6 meses, eu percebi que ele caiu a ficha dele. De tipo assim, puxa, acho que dá pra gente ter esse casamento. E daí, eu falo que concluiu em 2 anos, porque depois desses 2 anos que a gente foi ter uma conversa sobre o pedido de divórcio. Olha. Foi aí que ele me pediu perdão por ele ter pedido o divórcio. Foi aí que ele falou e eu falei e a gente conseguiu concluir tudo isso, né? A gente começou daí o casamento de verdade a partir desse ponto. Sim. Mas o fato é que eu me desvalorizei, eu tava falando de me desvalorizar, né? Eu me desvalorizei muito no período que eu tava com meus filhos em casa. Eu achava que aquilo era um fardo pra mim. Sim. E aí, quando meu marido chegava em casa, eu tava amargurada. Eu tava murmurando aquela situação. Claro que ele não vai valorizar um trabalho que eu mesma tô passando pra frente que tá horrível. Ele vai falar, meu Deus, que horror ver isso, né? Que pena pra você, que dó de você, né? Que bom que eu não vivo isso. E também foi um trabalho na minha cabeça, uma construção. E a gente tem que entender que o mundo mente muito pra gente. O mundo conta mentiras. E é na Bíblia que está a verdade. Sim. É na Bíblia. Não se afasta do que está na Bíblia. Sim. Eu amei ouvir um pouco do seu testemunho, Carol. Porque é muito legal a gente ver pessoas que estão trabalhando com aquilo que experimentou. Sim. Né? Porque aí a gente sabe a dor, a gente entende a angústia que a pessoa passa, as fases, né? Sim. Isso é maravilhoso. E como a gente pode, nós mulheres, transformar a nossa casa num lar mesmo, para que nossos maridos queiram voltar, para que os nossos filhos sintam e para que a gente olhe e diga, eu estou glorificando a Deus aqui no meu lar, naquilo que o Senhor me colocou para fazer como mulher.
A Bíblia tem a passagem, né, que fala que a mulher sábia edifica o seu lar, né? Então a gente tem que pensar em edificar realmente como uma construção, né? É uma construção do lar. Ela vai pegar a casa crua, tijolos, e vai transformar num lar. A mulher, ela tem algumas características que ela precisa trazer em favor do casamento, né? Então, primeira coisa, a mulher, ela tem muita facilidade em trazer guerra. Ela briga muito, ela fala muito. Primeira vez que eu ouço isso. A mulher, ela é muito de guerra. E ela não tem que trazer a guerra para dentro de casa. Ela tem que guardar isso para ajudar o marido dela a buscar o que é certo, né? Aquela ira justa, ira santa, né? Então, vamos buscar o que a gente precisa. Mas dentro de casa, ela tem que trazer a paz. Tá. Então, a primeira coisa para construir um lar é a paz, a docilidade, a tranquilidade. Eu sempre falo, não é ser menininha, não é ser fofa e meiga, não é essa docilidade. É ser dócil no sentido de ser uma pessoa amável. Então, a mulher, ela tem mais capacidade de compreensão de detalhes. A mulher, ela olha o micro, o homem olha o macro. Então, quando uma criança chega pra gente, você pergunta detalhes. O homem, normalmente, ele vai na situação. Você brigou na escola, ponto. A mãe quer saber, mas o que aconteceu? Com quem você falou? Como que ele respondeu? Quem veio falar com você? Como não foi? Todo esse monte de detalhe é o que a mulher precisa para trazer para dentro de casa, mas do lado positivo, porque a mesma potência que ela tem para colocar a paz dentro da casa dela, ela tem para colocar a guerra. Sim. A mulher, ela tanto que continua, né? A sábia edifica, mas a tola destrói. E a família prospera com a mulher realmente trazendo esse impulsionamento para o homem. A mulher, ela é capaz de mostrar para o homem os caminhos para que ele, como líder, tenha uma melhor visão de onde ele está indo. Esse trabalho em conjunto é que faz essa família prosperar. Quando a mulher vai lá e toma frente, fala, deixa que eu faço, ela está tão focada nos detalhes que ela se perde ali. Ela não tem visão do longo, né? Que é o que o homem tem. Eu acho incrível que Deus realmente deu pra gente funções complementares. E as pessoas querem usar como indivíduos. Sim. Sendo que você potencializa quando você complementa. Tem até um título de um livro que é Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Porque é a ideia de realmente você conseguir unir forças para vocês terem muito mais. Sim. Então, o homem que sai para trabalhar... Vamos pôr uma situação de que só o homem trabalha fora. O homem que sai para trabalhar fora, mas chega em casa, a mulher gasta todo o dinheiro com bobagens. Ou chega em casa, a mulher está amargurada, não fez nada das coisas da casa. No dia seguinte, ele vai trabalhar irritado, estressado. É uma família. Agora, pensa na família que o homem saiu, voltou, a casa está girando, as coisas estão funcionando, a mulher tem visão de onde precisa colocar o dinheiro, porque mulher não tem uma função inferior à do homem, Sim. né? É uma função, um valor equivalente. E então, é um complemento, né? É complementar. Essa mulher que consegue, fala pro marido, não, vamos pôr aqui o dinheiro, vamos fazer assim, assim, traz a ideia pro marido, o marido fala, não, realmente, isso funciona, isso não funciona, vamos deixar pra mais. Esse casal não tem como não crescer, não Sim. tem como não prosperar. Então, aí fala assim, tem casal que se dá tudo tão certo pro casal, é porque eles estão trabalhando em equipe. A equipe vale mais do que o indivíduo. Sim, aí, Carol, acho que tem um ponto-chave, né, que é a comunicação. A gente ouve bastante as pessoas reclamando que, por exemplo, meu marido quase não fala, quando ele chega em casa, eu fiquei em casa o dia todo, quero falar, mas ele trabalhou fora. Como, Carol, a gente pode desenvolver uma boa comunicação no lar? A comunicação, ela só acontece quando os dois participam. Okay. Quando só um fala, não é uma comunicação, é um monólogo. Então, eu vivo isso. Eu sou muito mais comunicativa do que meu marido. Meu marido é muito mais fechado, muito mais na dele, muito mais quieto. E aí entra a ideia de que demorou pra eu aceitar isso, de que diferença não é defeito. Ele é diferente de mim. Mas isso não significa que ele tá errado em ser como ele é. Assim como tá errado eu ser como eu sou. Sim. Como que nós vamos usar melhor essa situação, né? Então,
A comunicação, ela funciona quando as pessoas entendem o momento e são mais sensíveis para as situações. Não adianta você ir falar com uma pessoa que não está disposta a te ouvir. Não vai existir comunicação naquele momento. O que as pessoas precisam trabalhar para ter uma boa comunicação é a necessidade do imediato. Eu preciso falar agora com você. A não ser que seja algo realmente urgente, né? Alguém foi hospitalizado, preciso passar essa informação para frente. Mas, por exemplo, ontem eu cheguei pro meu marido à noite, ele estava estressado com um problema no trabalho. Eu falei, esse ano aqui nossa filha se forma no 9º ano. Daí ele olhou pra minha cara, tipo assim, estamos em janeiro. Ela vai se formar em dezembro. Agora, não quero falar disso. Só que a pessoa te olha com aquele olhar de tipo, você jura que você vai falar disso comigo agora? Você percebe a falta de paciência? Então, realmente, eu não soube ler o momento ideal de trazer aquilo. É claro que ele poderia ter tido uma reação diferente. Eu não tô tirando dele o erro dele. Mas lembra, eu não posso lidar com o outro. Eu não posso querer que o outro mude, eu não posso querer que o outro conserte, que o outro... A minha vida tá no meu domínio. Sim. Então, o que eu aprendi nessa situação? Você precisa saber escolher melhor os momentos de falar o que você quer falar. Aquele não era o momento. Eu não ia conseguir nada de produtivo naquele momento. Sim. Então, a comunicação do casal, ela funciona quando você entende a hora de você falar e a forma de você falar. Não se ganha no grito, não se ganha na voz alta. As pessoas têm que ser mais estratégicas. E aí eu tento até falar, cuidado até para não ser manipulador, porque quando você percebe a hora de falar, a mulher, inclusive, ela tem esse poder muito, muito forte. Ela tem que cuidar para não manipular. Porque quando a mulher percebe o poder que ela tem sobre um homem, realmente de influência, ela tem que se cuidar. Porque assim, você sabe, por exemplo, você quer comprar uma roupa nova. Aí você fala, eu sei a hora certa de pedir pro meu marido. Eu, Carol, sei como conseguir as coisas do meu marido hoje. Sim. Se eu quiser comprar uma roupa nova, eu sei exatamente a hora que eu tenho que pedir. Como eu tenho que agir. Então, eu tenho que cuidar do meu coração para não manipular ele. Só que antes, quando eu era tola, eu achava que eu conseguiria na briga, empurrando o que eu queria. Então, isso me chamou a atenção de você falar que você pensava a hora de falar, o jeito de falar, né? E isso deve ter trazido uma leveza, né? Olha, você sabe que se eu pudesse resumir em uma única palavra, é paz. Ontem, no sábado, eu estava conversando com uma amiga no Clube do Livro que eu tenho, e ela falou, eu sempre fui muito feminista. E aí, na hora que eu permiti que meu marido liderasse, ela falou, você não faz ideia da leveza que eu senti, da paz. Quando você entra no seu lugar de esposa ou no seu lugar de marido, quando você assume os seus papéis, as suas funções, quando você entende que você só consegue se mudar, você não consegue mudar o outro, e que você tem que ajudar o outro nos defeitos dele, nos erros, isso te traz paz, porque você fala, eu não tenho mais que resolver o problema de toda uma nação. Sim. Você sai do papel de Jesus Cristo, que você se colocou sozinha, né, de salvadora da sua... Porque é isso, né? A gente se coloca no papel de salvador da família. Não, sem mim, nada funciona. Meus filhos não... Sai da sua casa pra você ver, tudo funciona. Não do seu jeito, mas vai funcionar. Exatamente. Então, quando você tira isso, é um alívio tão grande. Você fala assim, eu só preciso fazer o meu papel. Eu não preciso fazer mais o papel do outro. Sim. Carol, passou tão rápido. Gente, é muito gostoso falar com você. Queria que você volte muitas vezes aqui, viu, gente? Pra gente conversar, né? Pra vocês mandarem as perguntas, a Carol poder responder. Carol, tem uma pergunta aqui que é assim. Meu marido não sai do videogame, passa horas no videogame. E isso me irrita. Como lido com isso? Ai, irrita mesmo. Ai, gente, nada pior do que moleque, né? Porque eu falo que o problema não é o videogame. O problema é o tempo e a hora que você tá destinando ao videogame. Não tem... Porque assim, da mesma forma que o homem vai pro videogame, a mulher muitas vezes vai pro vídeo no Instagram, no TikTok, vai assistir bobagem, sabe? Assistir uma novela, sei lá, né? Então, o que tá fazendo é muito similar. Você falar que você gastou 3 horas assistindo Reels, que é real, as pessoas ficam hoje em dia uma média de 5, 6 horas por dia no celular.
É a mesma coisa do que seu marido ficar no videogame. A diferença é que você tá andando com o negócio na mão e ele tá sentado porque ele tem que jogar. Mas isso é uma imaturidade, né? Você pode ver seus vídeos na internet à vontade, mas você tem que entender o horário que isso vai acontecer. Então, a primeira coisa é entender que é uma imaturidade do seu marido e ajudar o seu marido nisso. E não ficar reclamando na cabeça, porque reclamar não produz fruto. Tá. Reclamar não traz mudança. Só vai fazer ele querer jogar mais ainda. Então, você pode pedir ajuda para o que você precisa, tentar fazer combinados com ele, em um momento oportuno falar para ele o quanto isso te incomoda, quanto aquilo, o excesso te incomoda, se não tem como vocês negociarem um tanto de tempo destinado para aquilo, ou um período do dia específico, né? Mas isso é algo que ele vai ter que sentir a necessidade de mudar de fato. Então, você vai dando pequenos passinhos até o momento em que ele fala, realmente não está mais fazendo sentido. Quando a mulher entrar no posto dela de esposa, de auxiliar, estiver fazendo as coisas dela, ele vai começar a sentir a necessidade de participar mais. Porque, de repente, o posto de líder ficou vazio na família. O que a mulher estava liderando, agora ninguém está mais liderando. Então, ele vai falar, puxa, alguém precisa liderar essa família. Sim. Puxa, alguém precisa proteger essa família. Alguém precisa, enfim, ele vai entrando. E sempre tenta fazer, porque a gente só substitui um hábito ruim com um hábito novo, diferente. Bom, Sim. então, tenta substituir isso. Então, tenta trazer alguma, sei lá, vamos entrar numa academia. Se a gente, sei lá, fizesse alguma coisa, tenta trazer hábitos novos, Sim. que são bons para a família nesse momento, né? Sim. Carol, o que ficou para mim, assim, muito claro da nossa conversa comece a mudança em você. É isso, Sim. né? Faça a sua parte, entenda biblicamente o que Deus espera de você como mulher, como esposa, como mãe, cada um dos seus papéis, né? A gente tem vários. E faça a sua parte. E isso vai automaticamente influenciar, impactar a sua casa, seu lar, é isso mesmo? Entenda que não tem como você mudar o outro. E absolutamente ninguém muda por você. As pessoas vivem na ego trip delas. Então, eu, Carol, mudo quando for interessante para mim. Por isso as chantagens não resolvem. Não resolvem. Não resolvem chantagem, não resolve choro, não resolve grito, não resolve nada. Você não muda uma pessoa. Como que uma mulher, por exemplo, que passa 3 horas vendo vídeo na internet, vai mudar? É porque o marido dela vai ficar falando para ela, saia do celular. Ou porque os filhos estão pedindo a atenção dela? Não. É porque ela se deu conta de que aquilo está roubando. E aí eu falo, lembra dos 10 mandamentos? Eu não roubarás. Então, ela tá roubando o tempo dela de esposa, do tempo dos filhos de mãe, para ficar num momento de alto prazer, né? Aquele prazer próprio. E aí é você entender que aquilo não tá sendo bom. E aí você muda porque você percebe o benefício que você vai ter. Sim. Seja agradar a Deus, seja porque você achou outra coisa para trocar ali naquele momento, né? Então, que nem eu falei, passei a fazer exercício físico. Quando você pensa assim, você fala, olha, que mudança boa. Mas eu mudei por quê? Porque eu quero ter mais saúde, porque eu quero ficar mais bonito, porque eu quero... Você busca por interesses próprios. Sim. E não porque, meu marido pediu para eu entrar na academia. Meu marido falou que eu preciso ficar mais forte. Não, é porque você sentiu isso, você quer isso. E da mesma forma que você entende que você não vai mudar pelo outro, por mais que o outro peça, o outro também não vai mudar por você. Sim. Muito bom. Nossa, que delícia, gente, poder aprender um pouco mais de como é que a gente pode aí lidar com os nossos relacionamentos, né? E, Carol, eu amei ouvir a sua história e eu acho que quem tá em casa também, saber que sim, é possível, né? Um casamento que estava aí com um divórcio já pedido, né? E hoje estão juntos, vivendo completamente diferente, né? Você também. Então, isso é esperança para você. Você pode seguir a Carol, a gente vai colocar as redes sociais dela aqui embaixo para você. Você pode segui-la, você pode mandar perguntas para ela, porque ela responde, viu, gente? Eu assisto, adoro ver as caixinhas dela. Então, muito do que você tiver de dúvida, você pode fazer direto lá. Gente, eu agradeço a audiência de vocês. Obrigada, Carol. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui. Eu realmente desejo que todas as pessoas que estiverem nos assistindo
entendam o que é um relacionamento e busquem por isso. É uma busca, né? Sim. O casamento bom não é um merecimento, é um esforço. Então, saia da sua zona de conforto e busca isso, porque Deus fala que as coisas justas Ele vai nos dar, né? Então, se Deus está no seu casamento, Ele vai estar participando. Sim. E como a Carol falou, gente, é muito bom ser casada. Se você não tem experimentado isso, se esforce, busque ajuda, busque maneiras para que você possa experimentar. Espero você na próxima terça, 10 horas da manhã, aqui no canal da Telmídia. Deus abençoe. Tati e Elas. Apresentação: Tatiele Melo. Produção: Arthur Mendes. Direção-geral: Marcelo Valim. Gravado no estúdio Comeve. Um programa Telmídia. www.telmedia.com